Olá, pessoal. Finalmente aconteceu o lançamento do meu segundo livro sobre o Rio Capim. Foi dia 21, agora, no sábado passado. Fiquei muito feliz em ver os meus amigos presentes, os comunitários. Aos amigos que não puderam vir, não tem problema, porque me mandam mensagem, me incentivando sempre. Alguns já adquiriram o livro, alguns disseram que vão adquirir o livro. E o lançamento do livro foi só o pontapé inicial, vai ter outras ocasiões para a gente fazer esse debate aí nas escolas, nas programações, que nós vamos ter aí no decorrer do ano. Inclusive, sábado agora eu vou estar em Santana do Capim, num evento, eu fui convidado para participar e falar um pouco do livro, fazer uma roda de conversa lá. Pessoal, eu quero falar um pouquinho do conteúdo do livro para despertar um pouco mais a curiosidade de vocês, certo? O título é Mineração e Deslocamento dos Ribeirinhos no Rio Capim, com subtítulo Resignação, Resistência e Repertórios de Luta. Então, eu trago na centralidade do livro é que, nesse processo de deslocamento, e o que é esse deslocamento? Simplesmente é a saída das comunidades, das famílias ribeirinhas, do seu local de vivência, para dar lugar a um projeto minerário. Esse é o deslocamento compulsório que eu falo. E compulsório é obrigatório, né? Então, eu falo no livro que, nesse processo, houve momentos de resignação e houve momentos de resistências da comunidade. Eu divido em duas fases. A primeira fase se iniciou em 1996, que era um momento em que se instalava o primeiro governo do município recém-emancipado, era o governo de Antônio Araújo. Começou em 96 e foi até 2009. Por que 2009? Porque o último morador, a última família da comunidade Santo Antônio saiu nesse ano de 2009 e eu trago um documento no livro mostrando isso. A segunda fase, ela já começa em 2005 e vai até 2011. Lembrando, a primeira fase envolve Santa Maria do Bacuri, Santo Antônio e Cajueiro Pós. E a segunda fase envolve Apuiteua e Cajueirinho. Você vai observar lá no livro que eu trago essa observação e essa interpretação de que, no primeiro momento, não houve tanta negociação na primeira fase. Houve muito, foi arranjos. Na segunda fase, os comunitários observaram os erros que cometeram os comunitários da primeira fase. Então, já tiveram melhores condições para fazer uma negociação com a empresa. Apesar de não terem como evitar a saída, mas pelo menos tiveram melhores condições para negociar a indenização. Então, também fala no livro na desestruturação do modo de vida dos ribeirinhos. Então, essa questão do deslocamento compulsório da vila, como aconteceu com a vila, como aconteceu com Santa Maria do Bacuri, e o deslocamento também das suas áreas produtivas, né, da sua roça. Alguns que saíram de lá vieram para cá, para a cidade, para Ipixuna, outros foram para outras cidades daqui do Pará. Eu falo no livro também sobre a limitação do território, a perda da autonomia do território por parte das famílias ribeirinhas. Então, se você andar por essas comunidades, você vai ver placas, eu trago aqui no livro, você vai ver placas proibido caçar, ou proibido tirar madeira. Então, antes da chegada da empresa, as comunidades tinham total autonomia sobre esse território. Então, hoje, se um comunitário precisa de uma madeira para fazer um barco, para fazer uma canoa,
ou para fazer uma casa, enfrenta essas dificuldades. Ou se for uma outra situação também é a limitação do território em relação ao uso das estradas. Na página 98 e 99 do livro, eu mostro que tem estradas que são limitadas, que tem que pedir autorização para a empresa para poder trafegar. E essa estrada que leva o minério, ela é bem mais estruturada do que as demais estradas que servem para a circulação dos comunitários. Eu trago essa imagem. Eu trago 2 exemplos no livro. Falo também sobre a questão dos impactos ambientais, de um período em que o rejeito, de que uma das bacias de rejeito do Caulim caía no Rio Cajueiro, e eu trago documentos que mostram isso, trago narrativas, depoimentos. E também falo já no 3º capítulo sobre as audiências públicas, lá no início, quando se era necessário fazer essas audiências públicas, por lei, né, como condição, como critério, um dos critérios para poder iniciar a exploração mineral. E também a questão de fazer o EIA-RIMA, né, que são os estudos de impactos ambientais e o relatório de impactos ambientais. Então, isso tudo está no livro. Nessas audiências, quais eram os 3 pontos que geravam mais expectativa no povo aqui na cidade? Primeiro ponto, empregos. A empresa vai vir, vai gerar empregos. E a empresa dizia isso. O segundo ponto seria maior arrecadação. E o terceiro ponto seria parcerias que as empresas poderiam fazer com o poder público para abrir estradas, construir pontes, também dar apoio em projetos sociais. Então, os meus interlocutores, alguns que eram vereadores na época, me relataram isso. Eles tinham essa grande expectativa. Mas em relação aos empregos, em 2008, eu consegui uma lista de todos os funcionários da empresa com a função e a sua origem do município. Então, e aí eu coloquei essas informações no livro que eu obtive em 2008, porque eu tinha usado isso no meu TCC. Em 2013, 2014, quando eu estava fazendo mestrado, eu não conseguia mais essas informações por meio da minha fonte, que eu preservei. E eu solicitei essas informações da empresa, mas não obtive. Por isso que eu uso essas informações de 2008, que serve como parâmetro para nós. Então, baseado nessas informações, que serve, como eu já havia dito, de parâmetro, olha só, em 2008 havia cerca de 270 funcionários. Desses, entre empresa Imeris e terceirizadas. 46% desses funcionários eram da cidade de Tomé-Açu, em 2008. E apenas 17% eram funcionários do município de Pixuna. Então, 17% de funcionários daqui de Pixuna, das comunidades e daqui da cidade também, e 83% dos funcionários eram de outras localidades, de outras cidades. E aí eu abordo aqui no livro o falso discurso que se faz dizendo que não tem mais funcionários do município de Pixuna porque precisa de qualificação. A partir dos dados, como nessa lista que eu obtive tinha o nome, a função e a origem,
eu pude compreender o seguinte: está claro nos dados que 81,4% das vagas, tanto da empresa quanto das terceirizadas, só necessita de formação até o ensino médio. 12,6% das vagas exigia apenas o ensino técnico e apenas 6% exigia o ensino superior específico. Então, a gente vê dessa forma que é um falso discurso. Não é por falta de qualificação que tem menos pessoas daqui de Pixuna nas empresas. E se bem que, com o passar do tempo, nós, no nosso município, tem muitas pessoas qualificadas, como geólogos, engenheiros ambientais, engenheiro agrônomo, engenheiro civil, advogados e muitos outros, assistentes sociais, na área de saúde também. Eu falo também no livro um pouco sobre os royalties. Os royalties são 2% do lucro líquido da empresa, e é chamado de CEFEM também, que é uma compensação financeira pela exploração mineral. Desse valor, desses royalties, há uma divisão entre a União, o Estado e o município. A União fica com 12%, o Estado com 23% e o município com 65%. Em 2013, teve uma audiência pública provocada e organizada pelos professores e comunitários da região, lá em Santa Maria do Bacuri, em que eles estavam cobrando das autoridades luz para todos, melhores condições na educação, um apoio maior para as comunidades. E lá, na época, o secretário de Finanças era o Jean Bobsen, e ele trouxe umas informações para a comunidade. E lá, nessa planilha que ele colocou no Data Show, mostra que o lucro líquido mensal da empresa variava, nessa época, entre 28 a 32 milhões de reais. E, sendo assim, a CEFEM giraria em torno de 560 a 640 mil reais por mês de royalties. Agora, o que prejudica também o município e vários municípios no Pará e no Brasil, principalmente no Pará por ter muita atividade minerária, é a Lei Candir, que foi feita, acredito que, se eu não me engano, no ano de 1996, justamente foi feita essa Lei Candir, que isenta o ICMS sobre exportação. E aí eu faço um comentário no livro, faço uma observação que os municípios perdem muito, porque se tivesse ICMS sobre a exportação, o Pará ia arrecadar mais, porque é um município minerário. Desculpa. É um estado que tem intensa atividade minerária. E os municípios arrecadariam mais. O município de Pixuna arrecadaria mais, porque 25% do que o estado arrecada de ICMS de exportação retornaria para o município de Pixuna. E então, penso que é equivocada essa lei, porque se você aplica isso a outros tipos de produto, ok. Essa lei poderia ser revista pelo Congresso, porque, por exemplo, em São Paulo, a indústria de calçados, por exemplo, então se isenta o ICMS sobre exportação, não teria tanto problema, né? Geraria empregos e tudo, estimularia, na balança comercial também ajudaria, mas em se tratando de minério, o potencial dessa atividade é muito mais agressivo, né? Concretamente é muito mais agressivo e tem prazo de validade essas atividades, né? Então, o que a gente puder arrecadar,
Logo, seria bom que a gente arrecadasse, né, para transformar isso em benefícios para as comunidades, para a sociedade. Então, eu vejo que isso aí não foi uma coisa boa, a Lei Candir. Tá? Eu falo no livro também sobre a relação das comunidades, da empresa e do poder público, os conflitos e as parcerias. Eu relato uma audiência que foi provocada pela prefeitura em 2006, em que os comunitários e o próprio poder público, executivo e legislativo, fizeram um enfrentamento à empresa, provocando a empresa para fazer parcerias de projetos para as comunidades. Isso aí acabou gerando um resultado que foi a construção de um posto de saúde e de uma escola em Santa Maria do Bacuri, que acabou virando uma escola polo da região. Então, isso aí foi importante. Mas é uma relação que há entre as comunidades, o poder público e a empresa. É o seguinte, porque às vezes a comunidade chega para cobrar a empresa e a empresa fala: eu já pago os royalties, eu já pago outros tipos de impostos. É a prefeitura que tem que fazer por vocês. E às vezes a comunidade vai na prefeitura e a prefeitura fala: olha, tem que cobrar da empresa, porque a empresa se comprometeu a gerar empregos, a trabalhar projetos sociais. Né? E nisso a comunidade acaba carecendo, né, de mais atenção. Fala no livro também sobre a política social da empresa, falo da propaganda que a empresa faz, desse selo de qualidade que a empresa tenta mostrar para a sociedade, porque há novas tendências globais de que o mercado internacional possa adquirir produtos das empresas que obedeçam a critérios de preservação do meio ambiente, de boa relação com a comunidade, de desenvolvimento de projetos com a comunidade. Eu faço uma crítica aí a essa política da empresa, essa propaganda. Pessoal, por fim, esse livro aqui, ele tem um significado político. Existe na academia uma linha de estudo chamada de pedagogia decolonial, e eu acabo enxergando que é um tipo de sociologia também, que ela afirma o seguinte, que formalmente nós nos tornamos independente, um país independente desde 1822, mas que essa independência ela foi formal, mas que essa dependência que nós temos ainda da Europa, ela permanece. E esse livro vem para a gente despertar essa linha de estudo. Fala sobre a questão de que nós temos que descolonizar as nossas mentes e temos que nos descolonizar de fato, né? E muitas vezes, e a gente desde criança vai aprendendo equivocadamente que a Europa é melhor do que o Brasil. E como alguns políticos falam, ou como alguns professores, alguns pesquisadores falam, a gente não pode olhar para a Europa e virar de costa para a América Latina, virar de costa para a Amazônia, virar de costa para o norte. No caso, dentro do Brasil, olhar para o sul e virar de costa para o norte. Né? Então, esse livro procura despertar a gente para essa questão. A Europa não é melhor do que o Brasil. O sul do país não é melhor do que o norte.
E nem nós somos melhores do que os europeus e nem nós do norte somos melhores do que o sul do país. O certo é que todos nós temos um potencial. Todos nós temos tarefas a cumprir. Todos nós temos capacidade. Né? Então, não é falando que... Não é querendo diabolizar a Europa. A Europa tem tradições importantes, tem colaborações importantes. Mas por que a gente deve minimizar as tradições, a cultura das populações negras? Não devemos fazer isso. Não devemos minimizar também as tradições e a cultura dos povos indígenas. Não é verdade? Então é isso. Com esse livro a gente pode perceber que nós que vivemos aqui no interior da Amazônia, que nós podemos pesquisar, estudar, refletir, publicar. E com isso a gente consegue colocar nas páginas de um livro quem são os protagonistas da nossa história. E isso é bom para a nossa comunidade, isso é bom para a nossa autoestima. E isso nos dá motivação para seguirmos com passos firmes, caminhando na história e procurando a nossa felicidade pessoal, mas também a felicidade social. Era isso, pessoal. Muito obrigado. Adquiram o livro. Beijão para vocês.